Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio de Trocando Figurinhas. E já está chegando gente, Monina Paz, como sempre, marcando presença. Então a gente vai começar esse vídeo. Olha só quem está entrando. Brígida Karina. Hoje a gente vai conversar com a professora Emerli Schlegel. Vou trocar algumas figurinhas com ela. A gente não vai, na verdade, falar, não é um papo sobre culinária, tá? Nada a ver. Mas o assunto está repleto de ingredientes. Nossa, tem muita coisa diferente que a gente vai abordar aí, que vai entrar nesse grande caldeirão. Tá? Vamos aguardar a Emerli entrar na sala. Emerli. Enquanto isso, um dos temas que a gente vai conversar aqui é sobre a transdisciplinaridade, né, o envolvimento da Emerli, a sua relação com a dança, com o canto, psicologia e outras coisas. Lala Morgana, Tarô entrando. Aí chegou a Emerli. Oi, Emerli, já te chamo, já te mando um convitinho. Fica aí no camarim, se preparando, inspirando, expirando, tá? Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai se acomodando. Tá? Em instantes aí eu mando o convite para você. Olha só. Olha, ela já mandou aqui um convite. Emerli Schlegel. Já mandei o convite, Emerli. Você aceitou? Oh, por enquanto tá. Nossa, tá noite aí onde você está, né? Não tô vendo nada, tá tudo escuro. Por que será? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Aham. Tá. Eu não consigo ver você. Olha só quem entrou aqui, ó. Sheila, Psicologia, Letícia, Casa Luto. Olha só, amigos, alunos, né, estão fazendo parte aqui. Emily, veja lá se a tua câmera, se você não está com o dedão na câmera, se não tem nada Não, não, cobrindo a tua câmera, não tô. Só um pouquinho. tá bom? Vamos ver o que está acontecendo. É que aí deve estar noite já, né? Olha só. Oi, Adri. Adri entrando aqui na sala. Boa noite, Sena. Tudo bem? Emily, faz o seguinte, você sai do papo, eu te mando um novo convite. Tá bom? Alô, Emily? Terra chamando Emily? Olá, opa! Terra chamando estação. Olha só quem, o grande Almério. Olá, mestre. Acho que não tá me ouvindo, hein? Enquanto Mas isso estou eu te vou. ouvindo. Tô te Tá, ouvindo, sabe? mas eu estou tentando achar aqui o que está acontecendo. Não, tá, eu tô vendo. Alô? Agora travou. Agora eu tô vendo. Já tem, agora você só tem que mirar a câmera pro seu rosto. Aí, Agora opa, deu. vamos lá, vamos seguindo. Aí, nesse mundo da Agora deu tecnologia, né? certo. É isso, É. aprendendo, né? Ah, mas você mandou bem. Acho que Leonardo da Vinci levaria mais tempo para conseguir se ajustar assim a essa nova tecnologia. Tá? Então, enquanto você vai se ajeitando aí, eu vou partir para um pequeno comentário meu. Sabe, a gente já se conhece há muitos anos, né, Emily? É, então, eu vou começar com o básico. Né? Assim, eu gostaria de falar, por exemplo, vou me referir a uma construção qualquer, que numa etapa inicial, assim, a gente começa pela
lá pelo básico, escolhendo um terreno, né, preparando para a execução de uma obra. Isso me lembra até que eu tive a oportunidade de morar na Itália, eu trabalhava numa serraria lá. E aí eu descobri que em italiano eu era um operaio, né? Ou seja, um trabalhador, aquele que constrói obras. Mas eu não cheguei a trabalhar numa construzione, né? Mas isso, por que eu estou falando isso, né? Porque antes de morar na Itália, eu curtia um outro tipo de obra, né? Que talvez seja mais reconhecido como ópera, fazendo uma pequena brincadeira de palavras aqui, de significados, né? Aquela ópera musical, aquela dramática composta por coro, né? Por áreas acompanhadas de orquestra muitas vezes. E aí começar com o canto. Vamos por esse ângulo aí. Você foi professora ou é professora ainda de canto? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória, até você ter esse contato com a ópera. Vai lá, Uhum. fala pra gente. Mostra a sua figurinha. Carimbada. Então tá bom. Bom, a história com o canto é uma história bem antiga na minha vida, né? Começa, eu acho que já na infância, onde eu gostava muito de cantar. Eu ouvia aqueles cantos dos Alpes, que eram aqueles cantos que a voz faz algumas coisas, uns malabarismos vocais. E aí eu ouvia em casa e ia para a escola e cantava para as crianças. Claro que era motivo de riso para toda a criançada, ficavam em volta, gostavam de ouvir só para poder dar um pouquinho de risada. E eu adorava, né? Então era algo que me fascinava, poder expressar sentimentos, poder expressar pensamentos Que através bacana da que voz. Muito gostoso. E aí isso ficava em mim, ficou muito forte. Eu lembro que teve uma vez que uma professora pediu alguém para cantar na festa junina. Aí a criançada toda é Merli, 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 por causa dos cantos dos Alpes, né? Daí ela falou, então vem aqui, canta a música do Jeca. Aí eu morri de vergonha. E aí eu cantei tudo assim, nossa terra. E não saía a voz. Ela pode sentar. Descartou, né? E eu fiquei traumatizada, assim, aquela coisa de criança, né? Eu não consegui superar essa timidez de cantar. Mas, assim, no desejo de cantar. E aí, assim, se eu for pensar, esse desejo ele não morre, ele continua. Aos 15 anos, mais ou menos, eu tive um amigo que você deve ter conhecido, o José, né, o José Mazzucchetti, que chegou na minha casa com um disco de ópera, era La Bohème, na época. Um livro de filosofia, o Zaratustra de Nietzsche. E foi para mim assim um deslumbre aquilo, né? Eu me encantei pela filosofia de Nietzsche, me encantei pela ópera também. E aí eu comecei uma busca por literatura, uma busca por professores de canto. A primeira faculdade que eu fiz foi a FAP, na época era independente, agora ela faz parte da Unespar, assim como a Embape, onde eu trabalho, FAP né? é o quê? Faculdade? É a Faculdade de Artes do Paraná. Ah, tá, ok. E aí a gente tinha a FAP, tinha a Escola de Música e Belas Artes, que eram entidades separadas. Hoje elas fazem parte da Unespar, né? As duas fazem parte, entre outras. Aí eu fui para lá e encontrei na biblioteca um livro de canto. Era muito pouco o que a gente tinha ainda em Curitiba na época sobre o canto. E Imagina. aí esse livro falava sobre as subdivisões das vozes, porque até então eu sabia que existia soprano, existia contralto, mezzo-soprano, tenor, barítono, baixo, mas não sabia dessa subclassificação, que mesmo um soprano, você tem um soprano ligeiro, um soprano lírico, um soprano dramático, e assim nas outras vozes também. E aí eu encontrei aquele livro e aquilo foi para mim assim uma descoberta muito grande. E eu identifiquei a minha voz já naquele momento. Pelas características de personalidade, pelas características de timbre vocal, de agilidade vocal, mesmo sem estudar canto. Eu pensei, sou soprano ligeiro. E aí peguei um livro de ópera também, na época era o Barbeiro de Sevilha. Eu lembro que eu ia para a faculdade, era a menina estranha da sala, né? Porque eu ia com aquele livro cantarolando, eu ficava nos cantos cantarolando, decifrando. E aí reencontrei um maestro que tinha sido meu professor de canto coral no Instituto de Educação quando eu fiz magistério, que era o Aldo Rassi.
E ele diz, menina, vai cantar com a gente vai fazer a Traviata, a gente está trabalhando ópera. E aí, isso eu encontrei na biblioteca pública, numa palestra de uma cantora americana, que eu não sei quem chamou, mas ela estava dando uma palestra, eu passando pela biblioteca, eu vi que tinha essa palestra de canto e fui assistir. E a partir desse dia, eu comecei a fazer parte do Madrigal Pro Arte. E a gente trabalhava, além de outras músicas, a gente trabalhou com essa montagem, foi uma grande montagem na época. Estudamos muito, passamos um ano trabalhando com a La Traviata. E aí a paixão só crescia pela ópera e pelo canto. Mas a gente não tinha muita literatura, não tinha muito professor aqui na cidade. Era difícil encontrar um orientador vocal. Eu me lembro que nós tínhamos uma professora, que era Roseli Schunemann, que era professora da Belas Artes, mas ela já nem tinha vagas para atender alunos. E aí alguém que cantava nesse coro me falou de uma senhorinha, que era a dona Amanda Daligna. Ela me disse que ela foi professora da Belas, ela já tinha mais de 70 anos na época, e ela é professora de canto. E aí foi uma grande alegria encontrar finalmente um professor de canto aqui na cidade. Eu comecei as primeiras aulas com ela, e ela foi uma pessoa, além de professora, uma pessoa encantadora. Eu me lembro que eu chegava de bicicleta, ia lá com a minha bicicletinha, né? E chegava na casa dela, ela dizia, deixa eu te explicar como que você tem que sentar na bicicleta. Ó a postura, você vai soprando, e aí você relaxa os ombros, e sempre soprando, que ela já relacionava o canto com tudo na vida. Até a postura, o soprar durante as pedaladas. E ela tinha um jardinzinho na entrada da casa dela com violetinhos. E antes da aula, ela também me levava a ver as violetas, porque ela me mostrava que cada uma delas tinha uma expressão, uma carinha diferente. Eu amava tudo isso, né? Então, eu já entrava na sala encantada por ela. Ela me fazia cantar desmaiando, caindo do sofá, deitando, levantando, para cantar com liberdade. Foi uma pessoa que libertou muito a minha voz, trabalhando justamente com o meu corpo. Acho que ela semeou em mim toda essa transdisciplinaridade que hoje faz parte da minha vida e do meu trabalho, né? Com ela, eu já vi muito disso. Já fiquei com ela durante uns 8 ou 9 anos, tendo aulas. Isso e aí foi em que década, Amelie? Isso foi década de 80. E aí fui apresentada a Neide Thomas. Porque o Ivo Lessa, que era um cantor aqui também, nosso, da cidade, que estava tentando fomentar a música aqui, chamou a Neide para dar um masterclass aqui na cidade. E ela era uma cantora de renome internacional, fez carreira, cantou nos grandes teatros do mundo, uma pessoa assim com um conhecimento e uma experiência artística muito grande. E aí, quando eu fui apresentada a ela, ela me chamou para ter aulas com ela em São Paulo. Naquela época o professor chamava o aluno, né? E qual cidade você está desse planeta? Agora eu estou na cidade de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Pode continuar, é que você começou a falar a referência de outras cidades, né? Para quem está nos acompanhando aí. Pode continuar. E aí eu ia para São Paulo, então fui algumas vezes para ter aulas com ela, e depois, por uma grande sorte, ela veio morar em Curitiba. Como os alunos aqui cresceram, ela tinha muitos alunos na cidade, ela achou melhor vir para cá. E a partir do momento que ela vem para Curitiba, a ópera, o canto, tem uma explosão na cidade muito grande, porque ela formou muitos cantores que foram cantar pelo mundo todo, né? E foi professora também na Belas Artes, uma grande entusiasta do canto, uma profissional assim de primeira qualidade, né? Então, eu fui me inserindo nesse mundo, eu fazia aulas particulares com ela, depois ela também me estimulou a fazer o curso de Belas Artes, o curso superior de canto. Eu já tinha feito a FAP, tinha feito Educação Artística com licenciatura em Música na época, aí ela me estimula a fazer o bacharelado em canto. E aí eu fiz o bacharelado em canto, fiz a especialização em performance, e ela me estimulou também a fazer o concurso para dar aulas na escola de Música e Belas Artes. Então, também devo a ela essa carreira que eu acabei assumindo e que vivo até hoje, desenvolvo, né?
foi assim uma pessoa que me norteou muito em muitos aspectos. Então foram duas grandes referências para mim no canto, a Dona Amanda e a Neide Thomas. É muito importante justamente isso, a gente reconhecer, lembrar, né, e reverenciar essas conexões que a gente teve que nos colocar no caminho que a gente está trilhando hoje, né? Mas continua, tá legal. Com certeza. E aí, assim, o canto começa por aí e se desenvolve dessa maneira, né? Mas, como eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, eu passei por muitas outras áreas também, desenvolvi estudos em outras áreas, mas nunca perdi nenhum desses estudos isolando nessa trajetória. Eu sempre articulei os conhecimentos, para mim isso é essencial. Então, se eu aprendo alguma coisa com Aikido, por exemplo, eu vou aplicar isso no canto. O que eu fui estudar na psicologia e desenvolvi na psicologia me ajudou muito também no canto. Hoje eu trabalho com um projeto em psicologia da performance, porque eu vejo que esses conhecimentos estão todos agregados. E vejo assim, você é uma pessoa também que tem essa visão, né, transdisciplinar, pela tua própria história, pelo mundo, pelos conhecimentos que você teve, pelos projetos que você faz. Sempre são esses projetos que agregam, que vem um conhecimento como um todo, né, Alex? Eu percebo muito em você também. Eu acho que todos nós, em um certo grau, tem isso, né? De um caminho no outro, agrega alguma coisa para justamente compartilhar com os próximos, né? Mesmo os entes queridos, parentes, amigos, conhecidos, em maior e menor grau. Eu acho que a questão é se você vai alimentar isso, né? Dependendo da forma que tem. Se tem oportunidade também para alimentar isso, né? Isso é um outro âmbito, né? E o teu contato com a ópera? Então, começou com a Traviata, com a Aldo Rassi fazendo Traviata. Depois disso, outras óperas foram acontecendo aqui em Curitiba, a gente foi trabalhando, desenvolvendo. E a ópera é fascinante porque ela agrega também muitas áreas da arte. Nós temos o teatro na ópera, nós temos a parte cenográfica também, né? Os figurinos, nós temos maquiagem na ópera, que é todo um texto, é toda uma história, um enredo que é cantado, mas também é falado, porque nós temos as partes faladas. Então, ela agrega muitas outras artes. E é apaixonante. Eu me lembro que, já desde a adolescência, e graças aos amigos, né, como é bom ter bons amigos, ou amigos que tenham bons gostos, né? Bem, aí é uma questão de definição, né, de perspectiva, o que é bom, o que é ruim, né? Bom para você, né? O que é bom. Eu me lembro que eu curtia a música clássica lá, eu via os discos de vinis, né, aqueles, né, gostava de ópera também, já, graças aí a amigos que nós temos em comum. E eu me lembro que um desses amigos comentou, tá tendo a ópera Flauta Mágica, né, de Mozart lá no Teatro Guaíra. E eram 3 apresentações, eu só soube no segundo dia, e eu fui assistir. Foi fantástico, assim, espetacular. E tinha uma coisa diferente, era em português. Né? Geralmente a gente ouve a ópera no idioma original, com traduções, evidentemente. E era em português, né? O que foi assim uma experiência inesquecível. E eu me lembro que a ópera da Flauta Mágica, bem no começo, tem lá o príncipe Tamino que entra, né? Ele está lá representando que ele está entrando num bosque para fugir da perseguição de uma serpente monstruosa. E daí ele entra no palco gritando lá, socorro, socorro, socorro. Só que ele não fala bem socorro, né? Ele pronuncia um pouco diferente. Ele parecia, não me lembro, porque isso faz, foi lá na década de 1980, e ele falou tipo alguma coisa meio que socorro, eu não lembro, mas né, e é isso que eu queria que você explicasse, por que essas diferenças na ópera do linguajar, né, coloquial, ou não coloquial, mas da diferença da pronúncia, né? Explica um pouquinho pra gente. É assim, nós temos várias visões sobre isso. Então, por exemplo, na época se utilizou de uma estratégia para fazer o som correr, para ele ser compreendido na mudança desse S, porque o S, num teatro grande, ele desaparece. Então, se utilizou aí uma junção de sons para fazer a palavra socorro
ser um pouquinho mais perceptível. Mas nós temos também outras formas hoje de trabalho com fonemas, com sons, que nos ajudam a fazer correr. Mas no canto lírico, de modo geral, a gente tem que pensar que ele se diferencia do canto popular e de outras formas de cantar, porque nós não utilizamos microfone. Quem utiliza microfone pode cantar um S bem suave, um R bem suave, vai ser compreendido. Agora, no canto lírico, não. Você tem que Alô, ultrapassar uma Emeli? orquestra. Alô? Oi? Oi? Oi, teve uma Oi, está me pequena ouvindo? pausa aqui. Tá me ouvindo bem? Agora, eu estou te ouvindo bem. Eu estava te ouvindo o tempo todo. Eu acho que cortou Oi? aqui. Oi, está Alô? me ouvindo? Oi? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Acho que por problema de conexão aí deu uma pausa. Então Está você me podia ouvindo? repetir um pouquinho os instantes finais? Sim. Então, eu estava dizendo da diferença da dicção lírica para uma dicção de canto popular, né? Porque a gente Sim. não tem microfone, a voz do cantor lírico tem que ultrapassar uma orquestra. E em teatros muito grandes. E tem certos sons que são muito tênues e não chegam. Então, isso é muito importante, por exemplo, para o R. O R você vai falar dentro, dentro. Você exagera esse R. Carta, carta. Mesmo no francês, você não vai falar um merci, merci. Porque as pessoas precisam encontrar, senão, ouvir, né, entender, senão elas não entendem. Se você está cantando numa sala pequena, você já não precisa fazer isso. Então, essas adaptações, elas acontecem conforme a sala que você cantar, conforme o teu tipo vocal. Nós temos muitas adaptações a serem feitas conforme o que se canta, né, e aonde se canta. Eu Então, me por lembro isso. eu me lembro uma certa vez que você estava na praia, estava fazendo algum exercício vocal e dentro d'água, né, com as ondas, você comentou com a gente que achava que não se escutava lá na areia, né? E a gente escutava perfeitamente, né? O que é legal, né? Né, você vai vendo uma coisa diferente, né? E também eu me lembro que quando eu assisti aquela obra do Mozart, daí tem aquela parte da rainha mais famosa, eu acho que é a mais popular, não? Sim, E sim. que a gente pediu para você fazer várias vezes, executar aquilo. Você chegou a interpretar algum papel no caso, na flauta mágica? Eu fiz a Papagena em Flauta Mágica em teatro, mas assim, fiz em concerto a Rainha da Noite também. Fez a Rainha da Noite, que Fiz, legal. fiz. Olha, Inclusive, no dava. meu concerto de formatura, eu cantei a área da Rainha da Noite também. Nossa, para quem não É muito conhece, bonita aquela área. é muito bonito. Eu não vou pedir para Uhum. você cantar aqui, pode ficar tranquila, tá? Né? Mas eu sei que tem gente que vai mandar depois, devia ter pedido. Não, mas eu sei como é que é. Mas é bonito. Para quem não assistiu a É Flauta bonito. Mágica, né, que mostra Uhum. justamente a filosofia do iluminismo, é uma obra que vale muito a pena, né? Elas tornaram muito conhecidas ali, como o dueto que você falou, do Papagena e Papagena, né? E, assim, é super recomendável, né? E falando em Sim. óperas, eu também me lembro de uma outra situação, quando tive a oportunidade de assistir duas vezes em Londres, nos anos 1990, da Carmina Burana. É assim que se pronuncia mesmo? Carmina Burana? Porque eu já vi gente falando Carmina, né? Eu Aproveitando também aqui para tirar. eu É, escuto das duas formas também. é, Carmina e Carmina. O mais comum aqui no sul se fala mais Carmina Burana, mas é. eu já ouvi Carmina também. O importante é que a Uhum. mensagem foi entregue, né? E a pessoa compreendeu. E aí, então, eu lembro que nessa oportunidade assisti duas vezes lá em Londres. Uma foi no Royal Albert Hall e a outra foi no Barbican Centre. Assim, né? A riqueza de sons, de instrumentos ali é fabulosa. Né? E ela fez, eu a conheci a primeira vez na trilha sonora de um filme de 1981 chamado Excalibur, que conta lá a lenda do rei Arthur. Ela faz parte, Uhum. né, da trilha sonora daquele filme. Para quem não assistiu, recomendo. Tá? O filme se chama Excalibur, de 1981,
né, da direção de John Boorman, né? Eu creio que é isso. E também, além dessa do Carmina Burana, do Karloff, também tinha, nessa trilha sonora desse filme, lá o Crepúsculo dos Deuses, né, de Richard Wagner, que também é de uma beleza assim, inquestionável. Né? Você chegou a ter algum trabalho conectado com Carmina Burana, com Richard, ou de Karloff, ou de Richard Wagner? Wagner, nem pensar ainda, né? Porque minha voz é muito leve. Existe, não que não existam personagens, né, de voz mais leve, mas é necessário. Geralmente são vozes mais encorpadas para cantar Richard Wagner. Então, Imagina. Carmina Burana fiz assim um concerto, alguma coisa também, em coro. Ela é impressionante, né? Não chega a ser uma ópera, ela é considerada quase uma ópera. Isso. Porque muitas vezes apresentada só em forma de concerto mesmo, não encenada, mas tem já trabalhos encenados com ela. Sim. Parece que originalmente ela tem 254 poemas e textos dramáticos, né? E daí dos quais apenas 24 poemas é que foram mais musicalizados lá por Karloff, né? Não foi isso? Isso. Né? São aqueles poemas dos monges, né? Nossa. Poemas profanos dos monges. Uma curiosidade, assim, voltando aqui ao Richard Wagner, né? Richard Wagner, essa obra, Crepúsculo dos Deuses, ela é bem intensa. Aliás, as obras, de modo geral, dele, né, são intensas. Mas eu gosto do Crepúsculo dos Deuses fazendo Tai Chi Chuan, sabe? Essa e a abertura de Tannhäuser, sabe? As duas, assim, fazendo Tai Chi, parece que elas brotam, assim, elas entram numa harmonia muito bacana fazendo os movimentos. Né? Então, mas isso é gosto de cada um. É só Sim, aqui é compartilhando. interessante, né? Como a gente vai encontrando nossas próprias trilhas sonoras conforme que a gente vai sentindo também, né? É verdade. Então... E aí vem a pergunta, como é que a gente que gosta de ópera pode levar uma outra pessoa, um leigo, ou uma pessoa que não teve contato, a gostar de ópera? Porque analisando assim, friamente, ópera é meio chato, né? Acho que o pessoal fica cantando lá em alemão, eu não entendo nada, aí vai num palco, sai correndo para cá, sai correndo para lá. Só para provocar, né, um pouquinho de humor aí. Mas o que você aconselha? Se a pessoa nunca ouviu ópera, né? Que caminho que a gente faz? Você já deu a resposta, de certa forma, quando se diz, poxa, não, né? Tá em alemão, italiano, francês, inglês, a gente não entende nada. É como você pegar um livro com um idioma que você não compreende e querer que a pessoa tenha interesse por esse livro. Se ela não compreende o idioma, tudo bem que a música é uma linguagem universal, mas a ópera é uma história, ela se monta sobre uma história. Se você não conhece uma história, se você não conhece o enredo, se você não sabe o que cada personagem representa e o que ele está cantando, fica esvaziada de sentido a ópera. Não tem como gostar. Eu já ensinei ópera para criança de 4, 5 anos. Claro que a flauta é mágica, porque ela encanta qualquer idade, né? E a mãe de um casalzinho de irmãos veio me dizer que eles pediram depois para ela locar a fita porque eles queriam assistir em casa. As crianças queriam. Por quê? Porque conheceram a história e sabiam o que estava acontecendo em cada momento. Então, é muito importante que as pessoas conheçam. Se você compreende o que está acontecendo, você absorve aquela ópera de uma maneira muito mais interessante, estimulante. E as músicas, elas têm uma outra entrada a partir do conhecimento do significado. É verdade. Eu complemento também isso, que às vezes as pessoas começam a se interessar também por pequenos trechos, como eu citei do filme do Excalibur. Às vezes a pessoa está assistindo um filme e ouve aquela música bonita, né? Ela não sabe que ali está um Mozart por trás, naquela trilha. Ela vai querer conhecer, daí ela se aprofunda. Outra coisa que facilita também é se você vai assistir ópera e tem legenda, né? Ou, por exemplo, ir num teatro. Né? Tem aquelas espanholas mais quentes, né? Que também ajudam, assim. Mas é como você falou, né? Tem que conhecer a obra, ter uma noção antes de assistir, né? Que daí você se conecta com ela. Se você cai de paraquedas, é difícil, né? Tem que ter. Não é tão fácil assim, né? Hoje eu acho fundamental, a legenda para uma ópera é fundamental. E até nos concertos de câmara, eu acho muito importante também que cada peça seja explicitada, o sentido de cada uma delas, para que se depois cante, né?
Sim. Sim. Aqui nós temos um comentário da Adri Smite, que ela falou, ó, da Carmina eu participei na oficina de música em 2016. Aí, legal. E ela diz, amo Carmina Burana, foi um sonho realizado. Opa, Ó, é, coisa é bom boa. encontrar gente feliz aí. Ó. Ó, Uhum. eu já tive, Brígida Carina, eu já tive o privilégio de ouvir a Emeli cantando no alto de uma montanha. Opa, lembra disso, Emeli? Oh, Que montanha lembro que muito era? bem. Foi no Anhangava. Saudades de subir uma montanha. Precisamos tomar vacina logo, Brígida, para ir para a montanha cantar. Olha só, né? Cantando uma montanha, né? Aqui a Valesca Giordano também fala, ó, a Carmina Burana é maravilhosa. A Valesca esteve comigo lá no Royal Albert Hall e no Barbican Centre em Londres, ouvindo. Sim. Olha, falta pouco assim para que você consiga quase levitar numa situação dessa, né? Numa obra dessa. É de tão assim emocionante, mexe com as células do seu corpo, né? Você vibra junto. Falta pouco para você se diluir e, como dizem os indianos, né? Chegar lá, né, ao êxtase ou atingir o samadhi é tão pequeno ali, parece que falta pouco para tocar nas nuvens, né? Tão A bacana. Carmina Burana, ela tem a riqueza rítmica. Além da melodia, que é maravilhosa, mas ela tem uma riqueza rítmica e o ritmo sempre entra mais fácil no ser humano, né? Então, É, só pelo ritmo ele já atrai, depois ainda soma a uma melodia e harmonia fantásticas, né? Então, a, realmente... é a Valesca Giordano falando aqui, ó. A Emeli cantou no meu casamento. Ei, no meu também, Valesca. Ó, pra É quem não sabe, eu e a mesmo! Valesca somos casados. Né? Faz tempo isso também. Foi, eu lembro desse dia. Muito Eu também. gostoso. Né? Ó, a Adi já está participando mais uma vez aqui. Ó, que legal, show, cantar numa montanha. A Adi também, né? Sobe muitas montanhas aí. Pessoa que caminha Eu não, bastante. para mim, assim, se eu estou no meio da natureza, eu tenho que cantar alguma coisa. É o melhor lugar para cantar. Certo. Não, Então, é muito bom, né? É um universo assim que está aqui na nossa frente, tão fácil de tocar e às vezes, né, parece um mundo de Matrix, assim, a pessoa não percebe que existe esse outro universo, né? E que faz tão bem, né? A música, cantar faz bem, como dançar faz muito bem, né? E aí eu tenho outra figurinha, nos anos 1980, a Mônica, uma amiga nossa, né, me convidou, se não me falha a memória, hein, Mônica? Oi, Mônica! Ela, para participar de uma oficina de música em Curitiba, onde tinha lá uma oficina de dança antiga, né, uma dança medieval, no Solar do Barão, com o Helder, professor Helder. Né? Então, eu me lembro que foi muito legal, foi uma experiência. Eu sou uma pessoa um pouco assim travada, né, para dança. Eu tenho que, se uma pessoa aprende rapidinho, eu tenho que ir lá e treinar, e daí eu consigo começar, né, onde a pessoa já está lá, já evoluiu bastante. E eu me lembro que era uma turma com 40, depois a Mônica vai me corrigir lá. Eu acho que eram 40 pessoas no curso e só tinham 2 homens, né? Eu e mais um outro rapaz, os outros eram mulheres. E pela minha timidez e pela introversão, eu fiquei, por ser introvertido, eu sempre ficava atrás, né? Então eu fiz toda a oficina e no dia da apresentação, que eu não sabia, a gente foi apresentar naquele pátio enorme, lá do Solar do Barão, em Curitiba, né? E todo mundo estava lá, né? E eu fui lá no final da fila, né? Fiquei igual aqueles desenhos, diminuí, fiquei lá. E aí não é que o Helder veio, não, só tem 2 homens, vocês vão entrar, né, na frente ali, e me colocou como primeiro, né, e vai dizer não, né. Nossa, foi uma experiência também, foi uma experiência, né, mas foi legal, não me arrependo, foi fantástico, né, e porque a dança também te envolve muito, qualquer tipo de dança, né. Na antiguidade a gente sabe que a dança também era sagrada, tinha essa honra aos deuses, essa conexão do ser humano aos deuses. Talvez você saiba explicar melhor do que eu, com certeza vai saber explicar melhor. Na Idade Média ali a gente viu que houve já uma talvez vamos chamar de evolução na dança, talvez com um teor de entretenimento também, né? E na modernidade continuou esse processo, que eu coloco entre aspas, evolutivo. Mas também
né, como dança recreativa, mas também parece que há um retorno. Aí vem a minha pergunta para você na área de dança, que você explique o teu contato com a área de dança, porque você fez dança indiana, aliás, a foto, né, justamente desse trocando figurinhas, você fez um workshop, uma oficina lá com dança indiana, na Praça do Taixi, em Curitiba, né, foi muito legal, a gente te acompanhou lá, com os movimentos, né? Você ia para um lado e a gente acabava indo para o outro. Você olhava para um lado, a gente olhava para você, claro, para não se perder, mas foi uma experiência muito bacana aquela dança indiana. Então conta assim um pouquinho do teu contato com a dança indiana também, né? E o que você mais quiser falar, tá aí. Tá certo. Primeiro eu vou te contar um segredo, Leves. Sabia que eu te conheci no festival de dança? De dança indiana? De dança indiana, não, desculpa, de dança antiga. Quando a Mônica me apresentou a você e você a mim, né? Foi muito legal, a partir dali que a gente, né, se conheceu. Bom, mas então, falando um pouquinho da dança, né? A dança, ela tem a dança indiana, por exemplo, que é a dança que eu pratiquei durante muitos anos. Eu tive um grande professor e amigo de dança, que é um padre. O nome dele é Joaquim Andrade, é o nome religioso dele. Ele é indiano e ele aprendeu dança na Índia e veio para o Brasil e dançou em muitos palcos, dançou em muitas igrejas. Ele trabalhou no mestrado dele com a ideia, justamente essa ideia que você citou, que a dança sai do tempo e vai para o teatro. Ele fez todo um estudo dessa trajetória da dança, saindo do tempo e indo para a praça pública, para o teatro. No caso da dança indiana, ela começa dentro dos templos e quem dançavam eram as sacerdotisas chamadas de devadassas. Elas dançavam para a divindade. Então, essa ideia de eu não danço, eu sou dançado, eu não canto, eu sou cantado, que é muito oriental, significa essa entrega do músico, do cantor, do bailarino, para a conexão com o divino, onde a música ou a dança se faz no corpo dessa pessoa. Então é uma fusão, uma coisa mais transcendente. Ela tem essa origem, a dança. Eu pratiquei a Bharatanatyam, que é um estilo do sul da Índia. Existem vários estilos na Índia. E Bharatanatyam é um estilo um pouquinho mais de linhas retas, mais anguloso do que Odissi. Odissi, por exemplo, ele trabalha com mais círculos. E assim nós temos diferentes estilos com variantes aí de posições, né, de formas. E essa dança, então, na mitologia, ela é ensinada, o próprio deus dançarino é Shiva. Quem que é Shiva? É conhecido aqui como deus da destruição. E por ser o senhor Nataraja, né, o senhor da dança, o senhor da destruição, ele também é o senhor da criação. Porque se você pensar na dança, por exemplo, ele sempre aparece nessa posição, né, de braço. Se não existisse morte do movimento, não nasceria o segundo movimento, nem o terceiro. Então é preciso que se termine um movimento para surgir outro. Por isso o Senhor da Morte. Senhor da Morte significa o Senhor da transformação. Quando algo declina, outro algo surge. Pode surgir, né? E assim a dança se faz, nessa ideia mais ampla. Eu conheci esse padre indiano, fui assistir a uma apresentação dele, gostei muito, fiquei apaixonada pela dança e pedi para ser a sua aluna. A partir de então, eu fiz muitos anos de aula com ele, depois eu fui para o sul da Índia, para a Sandesh Academy, e fiquei em Mangalore, fiz também um curso lá, fiquei um tempo trabalhando na disciplina dos indianos mesmo, a dança indiana. E ela é encantadora também, né? Fantástica. Sim. Olha, nós temos comentários aqui. O pessoal tá uma conversa meio que paralela aqui, ó. A Adri e a Valesca. Olha, a Adri diz assim, eu conheci a Emeli na sua casa, Leves. Me lembro. Foi no meu aniversário. Né? E teve uma apresentação de dança indiana da Emeli. E a Valesca, sim, Adri. E foi muito bacana. Né? Ó, o pessoal falando, está curtindo aí. A gente tem uma audiência boa entre os amigos e familiares. Mas é legal relembrar tudo isso, né? Ainda mais nessa época de distanciamento, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Sim. Mas aí, então você falou da sua trajetória, né? Com o canto, com a dança. E aí tem
psicologia, tá me ouvindo? Estou te Né? ouvindo bem. Tem educação, e na educação, então vamos entrar naquele território, né? Da Vamos. transdisciplinaridade, ou nome difícil esse, né? De pronunciar. Bem, para você é moleza. Tá? Então, o que é, Emily, transdisciplinaridade e como ela se aplica na vida de todos nós, ou de alguns, ou de todos? Ela se aplica na vida de todos, mesmo que não Alô? tenhamos consciência disso. De Você está me novo? ouvindo? Oi, está me ouvindo? Tá Tô te cortando ouvindo alto. bastante. É, Que isso pena. mas faz parte. Faz E, parte, Emily, né? você ouviu a minha pergunta ou quer que eu repita? Sim, ouvi, não ouvi, ouvi Ah, sim. legal, legal. Então, eu estava dizendo que essa transdisciplinaridade faz parte do conhecimento. É onde todos os conhecimentos, eles estão interligados, mas nós, cartesianamente, vamos separando. E aí surgem as disciplinas nesse modelo cartesiano, onde você separa cada disciplina e cria uma ilusão na cabeça do estudante e depois na cabeça de todos nós, que as coisas são separadas, quando na realidade elas não são. E depois o quê? A gente separou para poder aprofundar, entender melhor, para organizar. Nós gostamos de organizar as coisas separando. Só que a gente não pode esquecer que depois que a gente separa e organiza, a gente precisa voltar a esse todo. Fechar essa gestalt, falando psicologicamente. Né? E o todo é maior que a soma das partes para a gestalt. Então a gente só vai ter uma ideia de ir além se a gente voltar ao todo. Porque daí a gente transcende. Porque aí a gente vai além do que representa cada parte. A soma das partes é muito maior do que, né, pensar só nessas parcelas. É muito Nossa, maior, dá um outro significado. parece que você está definindo a prática do Tai Chi Chuan. Eu vou levar isso. Perguntar o que é o Tai Chi Chuan, vou explicar, vou usar aí. Porque Sim. né, é a prática, né? Porque você exatamente, né, ilustrado no seu corpo o que você acabou de dizer, né? Tá? Quando a gente pensa assim, por exemplo, Leves, no canto, voltando ao canto agora. Sim. O canto, se você não tiver uma visão transdisciplinar, você não se forma um artista. Você se forma um executante técnico apenas de uma obra, ou de algumas obras, né? Mas para você ser um artista completo, você precisa dessa visão transdisciplinar, porque você tem que conhecer o seu corpo, sentir o seu corpo, ter essa propriocepção, conhecer, saber, por exemplo, que o encaixe cervical vai te favorecer posicionamento de laringe, de prega vocal. Isso é um conhecimento da fisiologia, mas que sem ele a gente não canta. Psiquicamente, emocionalmente, conforme a personalidade que nós temos um corpo e modelações musculares para esse corpo conforme a personalidade. Se você não sabe disso e não trabalha com isso, a tua própria personalidade pode fazer uma barreira muscular tensional que te impede a execução dos sons e a flexibilidade para interpretar os diferentes personagens. Se você não conhece o contexto geográfico, o contexto histórico do compositor, você também não entende a obra. Se você não conhece a poesia, a rima, a dicção e a linguística, né? Então, todos esses conhecimentos, eles se interligam para fazer uma obra de arte. Ou tudo na vida que a gente faça, porque eu não consigo mais ver os conhecimentos como partes estanques, que a gente possa continuar com eles separadamente. E nas escolas, Emeli, essa transdisciplinaridade na escola, como trabalhar? As escolas já trabalham isso? Ou algumas, o que você tem de contato, o que você acha? As escolas, elas tentam avançar nesse sentido, mas ainda pela própria estrutura da escola é complicado. A gente sabe que a escola, mesmo fisicamente, Foucault já fez todo um estudo no livro dele, Vigiar e Punir. Ele mostra como é que são os modelos das escolas, dos hospícios e dos presídios. É o mesmo modelo. Então, a gente já começa com o modelo arquitetônico, físico, de estruturação, com a ideia da antiga supervisora, né, no centro, controlando as atividades, as pequenas celas ou as pequenas salas, né? E aí a gente vai
tendo os conhecimentos também tão divididos, que não se interrelacionam, e aí gerando essa desmotivação dos alunos, porque um conhecimento que não se relaciona com o outro, ele perde vitalidade. Mas a gente vem evoluindo também na pedagogia, né? E aí surge depois da multidisciplinaridade, que seriam essas múltiplas formas das disciplinas, surge a interdisciplinaridade, essa conversa entre disciplinas. Mas já faz aí quase uns 30 anos que no Brasil se fala da transdisciplinaridade. Mas ainda nós percebemos na educação uma resistência a isso, por se entender até que ela é muito ligada a uma questão espiritual, e aí as pessoas ficam com medo dessa transdisciplinaridade. Mas algumas disciplinas, como, por exemplo, o ensino religioso, no modelo que ele é atualmente, que é o estudo do fenômeno religioso, dessa multiplicidade de religiões que existe no mundo, essa disciplina já é uma disciplina que aqui no Paraná trabalha numa característica de transdisciplinaridade. Que ela já vai buscar na música, no rito, na interpretação do texto, nas vestes sacerdotais, em todas essas facetas do conhecimento, ela vai buscar a compreensão de como esse fenômeno se dá. Então, a gente já tem essas experiências por aí acontecendo. Aqui a Brígida coloca um comentário, Edgar Morin, né? Teoria da complexidade. Isso. A Valesca fala, excelente explicação. Então, não, excelente mesmo, né? É fantástico isso. E a gente tem aqui mais uns 3 minutinhos para chegar no final já. Tá certo. Tá, eu queria saber, assim, pensando mais no seu agora, no seu hoje, com esse distanciamento social, né, dessa nova era Covid-19, né? Como é que está sendo a sua disciplina de rotina do seu trabalho? Você está na cidade de Almirante Tamandaré, né, região metropolitana de Curitiba. Como é que você está lidando com isso, com seus filhos, com sua família? Como é que está o seu universo hoje? Bom, a vantagem é que o artista, seja ele cantor, dançarino ou qualquer modalidade, ele tem que ter uma vida monástica. A gente sempre diz, é como um monge, tem que tem que ter disciplina, rotina de estudo diária, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, são vários cuidados. Então, estar agora em quarentena ajuda até a manter essa disciplina, a me organizar nesse tempo, né? A disciplina com as crianças, que também estão em aulas remotas, a disciplina com o curso lá de canto da Belas Artes, que eu tenho que coordenar o curso. Então, são muitas demandas, é bastante trabalhoso, né, nesse período. Se eu não me organizo de uma maneira disciplinada, eu não dou conta. O dia, para mim, parece que fica faltando ainda horas, né, para fazer tudo o que eu preciso fazer. E aí, essa disciplina me ajuda, Alex. Ajuda a poder dar conta de tudo isso e ainda cantar um pouquinho, fazer um pouquinho da prática de meditação e organizar todo o resto. Isso que eu ia te perguntar exatamente agora, sobre a meditação, né? A importância que ela está tendo na sua vida nesse momento e que tipo de meditação, como é que você faz, existe uma linha, ou como é que é essa descoberta? Bom, primeiro, a necessidade da meditação eu defino na minha vida, bem particular, por um poema do Fernando Pessoa. Ele é o pastor amoroso. Ele começa o poema dizendo: e o pastor amoroso perdeu o cajado, e as ovelhas tresmalharam-se pela encosta. E aí o poema continua: sem meditação eu me sinto um pouco como esse pastor que perde suas ovelhas. A meditação me dá um centro, reúne minhas energias, me traz e me leva ao que é essencial em mim, a um ponto de equilíbrio do meu ser que me ajuda a não me sentir com as ovelhas todas perdidas aí pela encosta. As ovelhas seriam parcelas de mim mesma, né? Que se perde no dia a dia pela fragmentação mesmo das necessidades e das tarefas. Então, eu acho que é fundamental. Para mim, é fundamental. É todo dia ou não? Como é que você faz? Quando preciso, vou lá e vou meditar? Ou você tem assim algo mais eu tenho uma rotina cartesiano?
uma rotina que eu furo às vezes, que a minha busca é de meditação diária. Muitas vezes acontece que eu acordo, eu gosto de fazer meditação quando acordo. Muitas vezes acontece que eu acordo, me preparo para meditar e as crianças chegam. Aí, né, já era. Pelo menos naquele momento e o resto do dia, as demandas com eles. Então, Sim. eu procuro, quando eu consigo, eu pratico, mas realmente não é sempre que eu consigo. Nossa, Emeli, você falou sobre tantas coisas, né, que só sobre uma delas a gente poderia fazer esse trocando figurinhas, né? Foram muitos temas, mas muitos Uhum. temas que a gente abordou. Eu separei um aqui, baseado nisso que a gente conversou, e que eu gostaria de ler de um livro, que diz uma passagem que diz assim: somos feitos de tempo e isso significa somos passagem, somos movimento sem trégua, finitude. A cota de eternidade que nos cabe está encravada no tempo. É preciso garimpá-la com incessante coragem para que o gosto do seu ouro possa fulgir em nosso lábio. Se assim acontece, somos alegres e bons e a nossa vida tem sentido. Então, essa passagem é da Eliane Brum, tá? Sou fã dela. Esse aqui, eu estou lendo esse livro. Ela acho que publicou 6 livros, já li todos, esse aqui é o último que eu estou lendo. Então, é A Menina Quebrada e Outras Colunas de Eliane Brum, da Arquipélago Editorial. Então, essa passagem aqui diz muito, né? Em poucas linhas, mas diz muita coisa, né? Então, eu achei que era bem, né, que vinha ao encontro aqui do que a gente conversou hoje, né? Emeli, olha, eu estou com muitas saudades, né, dos Também nossos estou. encontros, né? É fantástico, sempre que a gente se reúne, a gente aprende, né? A gente parece que sobe uma escadinha a mais na evolução, né? Porque a gente fala tantas coisas, conversa sobre tantos assuntos. A vida realmente é uma universidade, né? Nos ensina muito, né? E os amigos são os nossos professores. Eu sempre cito por aí, né, as frases lá do Esopo, né, em que, bem, enfim, todo mundo já ouviu, cansei de falar e acho que o pessoal já cansou de ouvir, mas é fantástico justamente essa troca em que todos aprendem e todos ensinam, né? Deixa eu ver aqui, entrou uma galera aqui, os amigos do Tai Chi, tem uns comentários, né? O Omar aqui diz obrigado pelo encontro com vocês. Obrigado você também. Obrigada, Clenice, Omar. muito obrigado por esse momento muito especial de inspiração, né, com a Clenice. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Um beijão, um abração para todo mundo. A Sheila também diz, né, nas escolas, em linhas gerais, ocorre a domesticação dos corpos, daquilo que você mencionou lá atrás, né? Então, eu creio que é isso aí. Mais uma vez eu quero agradecer a você, né, por esse nosso encontro, tá? Essa troca de figurinhas, por isso que eu chamo, né, não é uma entrevista, né? É uma troca de figurinhas. Porque eu me lembro que sempre que a gente encontrava os amigos de faculdade, a gente precisa tomar um café, trocar umas figurinhas, né? A gente precisa trocar figurinhas, né? Você já fez algum álbum de figurinha? Aproveitando quando era criança, né? Quando era criança, sim. E você lembra de alguns deles? Não? Eu lembro do álbum em si, das figurinhas, mas não lembro detalhes, que tipo de figurinhas que eram. A Valesca chegou a fazer Perdido no Espaço, eu cheguei a fazer do filme King Kong, de Dino de Laurentiis, né? E depois em Curitiba teve aquela ideia das balas Zequinha, né? Que foi um álbum assim, que, né, todo mundo fazia, né? Que o Zequinha aqui, Zequinha lá. Só não tinha Zequinha fazendo Tai Chi Chuan, ou cantando ópera, isso eu não lembro. Nossa, eu também não lembro. Mas essa tua ideia é fantástica, Leves. Eu comecei a ficar feliz em poder ter esse encontro com você desde o dia que você fez o convite. Eu falei, que delícia, a gente vai conversar um pouco, vai poder chamar os amigos, né, para estarem com a gente. Não, e é assim, a gente está conversando aqui, né, está sendo ao vivo, vai ficar registrado aqui e amanhã eu já faço uma cópia lá para o YouTube, porque tem gente que não tem Instagram e no YouTube qualquer pessoa pode assistir também. Isso é legal, porque, né, as pessoas vão vendo,
umas dão risadas, outras mandam mensagens, outras querem se tornar amigos da gente. Vamos lá, vem, né, que a gente se torna mesmo. Ótimo. Tá? Então, Muito bom. eu vou encerrar aqui, vou fechar o álbum. Olha, a Adri falou do Zequinha. A Viviane Giordano falou, a Emerli transmite muita tranquilidade. É isso mesmo, é verdade. Então, vou encerrar aqui com uma frase de uma escritora russa, que eu tenho quase certeza que você já ouviu falar, da Helena Petrovna Blavatsky, né? Em que ela diz assim, o homem faz de si a imagem de seus sonhos. Nossa, isso é para refletir, hein? Uau! Isso é Tá, lindo. tá. Então, olha só, Emerli, muito obrigado. Tá. Como é que Muito tem cumprimento indiano aí? Não, indiano? Namastê, né? O namastê. Namastê. O famoso namastê. É, o famoso namastê. Tá. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam, que curtiram isso, que ficaram olhando ali, né, sondando pela janelinha, né, do Instagram. Tá, um abraço lá pro Almério, pros filhões, né, que estão crescendo, deve ter crescido bastante. E é isso aí, crescendo. Gente. Então, gente, boas noites e boa sorte. Tchau, tchau. Boa noite.